Salve, salve, amigos! Iniciando mais um Encontro do Esporte, todos os sábados ao meio-dia, aqui no canal 20 ou 520 do canal Claro Net BATV. Encontro do Esporte, hoje, debatendo, repercutindo o último clássico Grenal e a vitória do Grêmio 2-0 e, claro, classificação para a grande final do Campeonato Gaúcho. Conosco, dois especialistas do mundo da bola, Daniel Félix, narrador da Rádio Caxias, e Darcy Filho, grande referência na nossa reportagem esportiva. Darcy, tudo bem? Oi, Barbosa, tudo bem? Um abraço aos nossos telespectadores, um abraço ao Daniel e a alegria de poder participar deste programa. Daniel Félix, tudo bem? Tudo bem, Barbosa, faço das palavras do Darcy as minhas, um grande prazer participar deste programa que há tanto tempo, né, faz parte aí do nosso cotidiano. Eu cresci assistindo esse programa, grandes companheiros, né, do jornalismo já passaram na apresentação aqui, a gente sempre acompanhando. É um grande prazer participar, especialmente contigo no comando da atração, porque é um grande amigo, né, que a vida me trouxe, e junto com o Darcy aqui, que é uma referência para todos nós, um dos caras aí mais renomados da mídia esportiva do Rio Grande do Sul. É um grande prazer. Por aqui passaram, né, Eduardo Gabardo, Luiz Carlos Reck, Eduardo Moreno, nosso eterno e parceiro Ricardo Vidarte, grandes nomes. Me sinto muito honrado desta oportunidade. Mas falando de futebol, meus amigos, Darcy Filho classificou o melhor time para essa grande final. Caxias estava na espreita, só aguardando o companheiro da final. Classificou o melhor time? Classificou o melhor time, sim. Melhor time, o melhor grupo, o melhor treinador, a equipe melhor preparada, que ninguém fica tantos grenais sem perder de graça. Alguma razão há para isso. Aí você vai encontrar as explicações. É pela equipe que é superior, é pelo grupo, é pelo treinador. É uma equipe equilibrada que entra em campo, não tem o desequilíbrio emocional que apresenta o Internacional, por exemplo. O Internacional, a cada jogo, a cada Grenal, é uma situação terrível de desequilíbrio emocional. Este ano, por exemplo, como um conjunto de observação, o Internacional tem o dobro de cartões vermelhos que o Grêmio e o dobro de cartões amarelos, separadamente. Então, só este fato determina exatamente o que é capaz de produzir o Grêmio e o que é capaz de produzir o Internacional. Vemos, pelo menos na minha opinião, o treinador do Grêmio é superior ao do Inter, tentou se colocar numa discussão completamente desnecessária e fora do lugar, porque o Cudê ninguém viu trabalhar até hoje. Eu gostaria de saber quem assistiu a um treinamento orientado pelo Cudê. Nós estamos vendo aí o Internacional jogar, e muito pouco a gente consegue perceber no Internacional jogando. Se fala em intensidade. Intensidade é uma coisa, velocidade é outra. O Internacional pode ser uma equipe veloz, rápida, mas intensidade é um departamento diferente. E o Grêmio é uma equipe equilibrada. O Grêmio trocou a forma de jogar com o Internacional. O Grêmio passou a ser uma equipe nos grenais um pouco mais atrás e saindo na hora certa. E o Internacional tenta, com agilidade, com rapidez, fazer aquilo que o Grêmio fazia há um tempo com qualidade. Porque o Inter individualmente não tem condição de resolver isso com qualidade. E o Internacional hoje tem que ter saudade do Odair, porque o Internacional está perdendo muito Grenal. Esse de ontem foi uma vergonha. O Grêmio foi muito superior ao Internacional. Esse de ontem que eu digo é o da semana, foi muito superior ao Internacional. Então é preciso respeitar bastante esta superioridade existente do Grêmio, como equipe, como treinador. Porque no Internacional a turma é mais, os dirigentes são fãs do Cudê. Isso eu testemunhei quando o presidente Medeiros, numa entrevista, disse o seguinte: não, esse é um treinador diferente, os caras caem no chão e ele fica, vamos. Eu nunca vi isso, como se nenhum outro treinador tivesse trabalhado no Internacional até hoje. O trabalho no Internacional, então os caras são fãs do Cudê. E aí tu não consegue resolver nada. Dentro do possível, vamos encerrar o Campeonato Gaúcho, né? Com todos os cuidados, com todas as determinações
de saúde que foram passadas para a sequência do Campeonato Gaúcho, vamos conseguir encerrar esse 2020 do futebol gaúcho. Daniel Félix, pelo que apresentou o Caxias no primeiro turno, principalmente, chega com força a Serra Gaúcha para bater de frente com o Grêmio nesta grande final do Campeonato Gaúcho? Acho que chega com menos força nesse momento, viu, Barbosa? A gente está até nessa indefinição aí de quando acontece as finais do Gauchão, mas se fosse naquele momento em que o campeonato foi paralisado, eu diria que seria um momento muito mais propício para o Caxias decidir o Campeonato Gaúcho, né? A dupla Grenal, por exemplo, voltou a treinar antes da dupla Caju para essa retomada. Na verdade, muito tempo antes, mais de 2 meses antes, a dupla Grenal já trabalhava, pelo menos fisicamente, para retomar depois da paralisação devido à pandemia, né? E o Caxias ficou um pouco prejudicado nessa questão aí. Tanto é que o retorno do Caxias durante a pandemia, mas esse retorno do Campeonato Gaúcho, o retorno do Caxias não é bom. E eu sempre frisei muito que, apesar da qualidade técnica e tática que o Rafael Lacerda, técnico do Caxias, implementou na sua equipe, uma grande vantagem do Caxias sempre foi a condição física, né? A maneira como o Caxias conseguiu correr. O preparador Samir Omeire é muito importante nessa temporada do Caxias. Porém, o prazo curto na retomada realmente atrapalhou bastante a equipe do Caxias. Por isso que eu acho que, nesse momento, o Grêmio é plenamente favorito para ganhar o Campeonato Gaúcho, porque tem um condicionamento físico melhor, claro. Tem uma questão técnica muito melhor, né? Nem vamos comparar a questão técnica do Grêmio, um time de Libertadores, de Série A, com o Caxias, um time de Série D. Mas no primeiro turno, eu estava presente no Centenário, o Caxias se apresentou muito bem naquela final e fez por merecer o título. Hoje eu não sei se o Caxias consegue derrotar o Grêmio. Certamente vai enfrentar de forma muito forte. O Caxias quer o título, né? Nós estamos em 2020, portanto faz 20 anos que o Caxias foi campeão gaúcho. Aquele time do Tite, que tinha Jubaiano em campo, por exemplo, tinha Paulo Turra, aquele time do Caxias ganhou o Gauchão no Olímpico diante do Grêmio. E o Caxias quer repetir isso, merece até repetir isso, tem feito um trabalho para isso, mas no momento eu não sei, acho que não é bom na questão física principalmente. Dentro de campo as coisas acontecem, né, Barbosa? Agora eu te digo, se a decisão ficasse para um jogo só, o Caxias teria com certeza mais chances aí, como foi no primeiro turno, foi lá, derrotou o Grêmio, levantou a taça. Agora, as coisas eu acho que são mais favoráveis ao tricolor. Não priorizar o Campeonato Gaúcho, será que é o maior motivo do interior do estado estar chegando tão bem na reta final do Campeonato Gaúcho? Recentemente o Novo Hamburgo campeão, agora o Caxias numa grande final. Essa falta de prioridade, datas do nosso Campeonato Brasileiro e do futebol nacional é um dos grandes motivos, Darcy? Mas este ano, Barbosa, a dupla Grenal deu sequência e se mostrou interessada pelo campeonato regional. Desculpa, porque na realidade o campeonato regional é o único título que a dupla pode ganhar este ano, porque é o único que termina este ano também, é preciso considerar isso aí. Mas normalmente, ultimamente tem sido assim. Agora, quando começou o Campeonato Gaúcho e o Caxias veio jogar contra o Grêmio, eu tinha observado o Caxias, vinha acompanhando o trabalho do Rafael Lacerda, e eu pedi uma entrevista com o Lacerda. Fui lá no hotel do Caxias, na concentração, conversei com ele por mais de 1 hora, porque eu percebia que ali tinha um treinador. E depois eu fui confirmando ao longo do tempo. Porque o Caxias tem um bom preparador físico, Samir. Samir trabalha em Grêmio, em Corinthians, é um homem com tradição na preparação física, com passagem, com conteúdo. O treinador de goleiros do Caxias, o Humberto, é um campeoníssimo pelo Juventude. Então tem algumas situações que nós precisamos respeitar. E o Caxias é respeitado também por isso. Mas a diferença do Caxias para o Grêmio está no time do Grêmio, que é superior. O Renato é mais treinador. Até entendo que o Samir é mais preparador físico que o preparador físico do Grêmio. O Humberto é mais treinador que o treinador de goleiros do Grêmio. Mas o treinador principal do Grêmio é um ótimo treinador. O seu auxiliar é ótimo. O grupo de atletas do Grêmio é muito superior ao do Caxias. É por isso que o Caxias cai. É por isso que as equipes do interior caem. Quando entra na fase de definir, por exemplo, em um jogo só,
o título fica mais próximo do interior, porque é um jogo só. E num jogo só o acidente pode ocorrer e é perfeitamente aceitável no futebol. Então, eu vejo o Grêmio como favorito para essa conquista. O Grêmio não ficou... O Grêmio deu importância ao campeonato regional, claro que deu. Este ano foi diferente dos anos anteriores. O mesmo fez o Internacional. E o Caxias lutou com as suas forças, com o que pôde. Voltar mais cedo ou mais tarde, é que o futebol é um dia da caça e outro do caçador. Sempre nos campeonatos regionais, os clubes do interior começam antes. E agora, até o Esportivo foi o mais prejudicado de todos, porque tentou começar a trabalhar antes e foi impedido pelas autoridades. Mas nós precisávamos respeitar as autoridades sanitárias, porque nós estamos diante de uma pandemia que precisamos evitá-la, não enfrentá-la. Voltando ao Internacional, que na última quarta-feira perdeu 2-0 para o Grêmio, perdeu também a chance de ir à final do Campeonato Gaúcho. Os grandes problemas do Internacional, tá nas laterais, Darcy, Daniel? Acho que Daniel, sim. por favor. Não, eu acho que sim. Não só nas laterais, viu, Barbosa? Eu vou começar pelo volante, né? O Musto. É um jogador que me parece... Na verdade, a função dele, né? Ela é muito importante no esquema do Kudê. E o Musto é um cara que não dá para confiar, né? A qualquer momento ele faz uma loucura, ele comete uma falta, ele é expulso. Até tem aquele meme rolando, né? Hoje é dia do Musto tomar cartão. Parece que ele sempre toma cartão. E isso é um grande problema para a equipe do Kudê. Mas realmente as laterais... Aquele lance do Moisés de cabeça na grande área que dá o segundo gol do Grêmio, gol do Isaac, foi ridículo, né? Vamos combinar. O Moisés ele tem mais de 1,90 m de altura, sei lá, quase isso, e não consegue tirar uma bola de cabeça, né? Vejo muitos problemas no Inter, começando pela questão da volância. Repito, a posição do Musto, ela é uma posição extremamente importante para esse esquema tático do Eduardo Kudê. As laterais muito fracas, né? Especialmente na esquerda com o Moisés, na direita também. O Saravia até é melhor. E aí o Saravia, naquele jogo contra o Esportivo, né? Uma expulsão também juvenil. Né? O Inter ganhando o jogo, para que ele foi ser expulso? Era melhor tomar o gol do que causar uma expulsão e ficar fora da decisão. Enfim, o Inter me enganou, tá, Barbosa? Eu até não tenho acompanhado tanto, Darcy, o Inter e o Grêmio, sim, porque trabalhando na Serra a gente fica muito focado no que está acontecendo lá. Mas eu transmiti, né, para a Rádio Caxias Inter e Esportivo, e aquela maneira avassaladora que o Inter começa no jogo me chamou muita atenção. Se essa aí é a bola que o Inter tá jogando, meu Deus, o Inter vai ganhar a Libertadores. Mas não era, foi um engano. No Grenal deu para ver, o futebol do Inter é muito aquém, faltam opções. E uma coisa que me chamou muito a atenção, Darcy, Barbosa e amigos, toda aquela celeuma causada do julgamento da Alessandro antes do jogo, na terça-feira, depois na própria quarta-feira, tudo aquilo que se fez para liberar o D'Alessandro para o jogo, ele não entrou nem 5 minutos. Por que o Kudê não utilizou o D'Alessandro? Eu sei que o D'Alessandro não é mais o mesmo cara que ele está falando um homem de imprensa aqui que respeita muito a história do D'Alessandro e sempre foi admirador do D'Alessandro. Eu sei que ele não é mais o mesmo, e a idade chega para todo mundo. Mas o D'Alessandro é fundamental em jogos decisivos, como, por exemplo, o Grenal. Então, acho que o Inter do Kudê realmente tem muitos problemas e não vai ser fácil se ajeitar para o Campeonato Brasileiro. Darcy. Olha, eu vejo assim, eu vou começar pelo D'Alessandro. O D'Alessandro começou a jogar mal, começou a não representar mais a mesma coisa no Internacional, a partir daquele Grenal que o Maicon perguntou para ele se ele iria apitar o Grenal ou não. Vocês vão perceber que ele ficou completamente desestabilizado. Se ele entrasse no Grenal de ontem, ele seria isso. No Grenal de quarta-feira, ele seria expulso. Então, eu até acho que o Kudê tem razão. Agora, o Kudê elaborou mal a sua equipe, construiu mal a sua equipe, quando ele começa pelo Musto. E diz ao Musto como quer, como não quer, como é o clube, como não é, o que tem que fazer e que ele será titular. Isso é um jogador da confiança do Kudê. O Kudê estava desatualizado sobre o Musto. Teve sorte o Grêmio quando não trouxe o Musto, e por acaso apareceu o Arthur, porque o Arthur apareceu por acaso, não houve planejamento nenhum para o lançamento do Arthur. Vamos fazer algumas combinações, que nem a turma está dizendo aí do Cebolinha. Vocês sabiam que o Cebolinha, em 2013, o Fábio Koff e sua turma demitiram o Cebolinha, mandaram o Cebolinha embora? Ele ficou no Ceará e quem trouxe ele de volta foi o Gilmar Veloz? Vocês sabiam disso?
Pois é, eu escutei um zum sobre isso, mas não tenho a informação de maneira concreta. Estou te dando detalhes. Ele era jogador do Grêmio, porque foi trazido pela outra direção. Quando assumiu o do Fábio Koff, dispensou o jogador, sem ver. Não, dispensa. Aí, 1 ou 2 meses depois, foi lá, o Gilmar Veloz trouxe, e aí o Grêmio pagou 200 mil por ele. É que nem o Matheus Henrique. O Matheus Henrique estava no Grêmio, foi liberado. Não, ele disse, ora, não quero mais, quero... Se ele tem qualidade, o Grêmio banca e mantém o jogador, mas avaliaram mal também. Aí ele foi embora e depois voltou com o Grêmio pagando 800 mil. E o Arthur só não foi jogar no Ceará porque ele não quis ir. Senão, ele teria ido do Ceará, o Musto não teria vindo e ele não teria tido a oportunidade que teve. Eu fiz esse breve parênteses para dizer que as coisas no futebol não são construídas como aparentemente são apresentadas. Quando o Internacional contratou o Rodinei, eu digo, o cara que é reserva do Pará não pode jogar no Internacional. Assim como o Vitor Ferraz não pode jogar no Grêmio, porque ele também foi reserva do Pará. Quando o Roger aceita o Juninho Capixaba na troca do Moisés, nós sabemos que alguma coisa está errada. Quando você... Claro, você olha ali, por exemplo, como é que você vai comparar? Me desculpe, como é que vai comparar o Kahneman com o Cuesta? Sabe qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois está na responsabilidade, no vigor, na energia, na vontade de jogar, na presença. O Kahneman marcou sempre o Guerreiro, quando não ele e o Jeromel. E o Cuesta independe de quem aparece como atacante do Grêmio, até o Luciano faz gol no Inter. Então, sabe, aí o Cuesta toma um drible, o Cuesta erra em bola, o Cuesta, o Orejuela, que deve ser titular no Grêmio, que é uma opinião antiga que tem, ele toma drible. Então, não é um jogador que inspire confiança, porque não tem a seriedade. Este é um outro problema do Internacional. O zagueiro sério que o Inter tem é reserva, que é o Moledo. Então, você começa a analisar as outras questões do Internacional. E no futebol gaúcho, meus amigos, futebol gaúcho, quem não ganha Grenal só tem uma porta para ele, a porta de saída. O atacante que não faz gol em Grenal só tem uma porta para ele, a porta de saída. Portanto, o Cudê e o Guerreiro estão muito próximos desta porta. Pois é, cara, é muito interessante porque o Guerreiro trata-se de um jogador, um bom atleta, um cara que treina bastante, joga bem, chega no Grenal, trava. Isso daí expõe cada vez mais a qualidade da dupla de zaga do Grêmio? Eu acho, Barbosa, que são situações diferentes, tá? Primeiro, assim, Jeromel e Kahneman formam uma das melhores duplas de zaga que eu já vi jogar nos meus quase 40 anos de vida. Os dois juntos formam uma dupla realmente incontestável, e se a gente for analisar os títulos que esses caras já ganharam, é uma conta impressionante, né? Em relação ao Guerreiro, o Guerreiro, ele é centroavante, ele é 9, né? Até teve um comentarista do centro do país esses dias que colocou que ele é melhor que o Cavani, que ele é melhor que o Soares. Não é, tá? Na minha opinião, não é. Mas ele é um 9, é um centroavante de área. E para que o centroavante de área funcione, pelo menos é a minha percepção, o time tem que funcionar para ele. Se a bola não chegar, o centroavante não vai fazer. Isso é um problema, por exemplo, no Caxias, fazendo a comparação aqui da final, o Caxias tem o Gilmar e o da Silva. Né? O da Silva da base do Grêmio, o Gilmar já é um jogador mais experiente. O da Silva fez um gol na temporada e o Gilmar não fez nenhum. A bola não tem chegado lá com qualidade. O Guerreiro, evidentemente, a qualidade pessoal dele é muito grande. Ele leva a seleção peruana nas costas há muito tempo. Mas aí o esquema do Inter tem que funcionar para que a bola chegue até o Guerreiro. E eu acho que aí não tem funcionado. Agora, quando ele pega pela frente o Jeromel e o Kahneman, realmente tem sido bastante difícil para que ele consiga fazer um gol. Até a brincadeira do meio de semana era que o Kahneman, aliás, o Kahneman, que o Guerreiro em 2 anos de Grenal não fez nenhum gol. E o Isaac, em 10 minutos, conseguiu marcar um. Essa é a brincadeira. E aí o Colorado, o torcedor colorado, ele acaba tendo que aceitar, porque é um fato. O Guerreiro não consegue fazer gol em Grenais. Mas também não tem, assim, uma grande participação em outros jogos, né? Marcou recentemente no Campeonato Gaúcho, a gente sabe que o nível técnico é inferior. Agora não dá, né, para comparar a dupla de zaga do Grêmio, eu acho que com certeza é a melhor do Brasil,
E em relação ao Cuesta, eu concordo com o Darcy, nas palavras do Darcy, apesar de que eu acho que o Cuesta, sim, é um ótimo zagueiro, mas ele tomar aquela bola do Orejuela, na ponta direita, que o Orejuela passa, deixa ele sem pai nem mãe dentro da grande área, ali foi uma falha grande, mas também uma falha que passa pela marcação do Moisés, né, que não deu combate, o Orejuela chega, e aí também deixa mal na situação por ali o Cuesta. E acho que o Darcy está corretíssimo em relação ao Moledo. Para mim, o Moledo é um baita zagueiro. O Barbosa trabalhou comigo em muitos jogos, eu sempre o chamo nas transmissões de Moledão, né? Acho que é um baita zagueiro e acho que joga muito mais do que o Bruno Fux. Inclusive, aquilo que a gente tem acompanhado ultimamente é que o Fux se tornou titular para ser valorizado e aí o Inter conseguir vender, ter uma ficha no mercado aí para conseguir fazer dinheiro. Se isso é verdade, o Inter está se prejudicando. Bota o Moledo para jogar, porque a constância dele é muito maior do que a do Bruno Fux, que não é ruim, mas o Moledo é melhor. Concordo com os amigos, concordo. O Bruno não pode ser titular e o Moledo reserva desse time do Internacional de jeito nenhum, Darcy. Eu não acho que o Moledo seja um extraordinário zagueiro. Ele é um zagueiro comum, é um zagueiro enérgico, é um cara que tem força, é um zagueiro que chega, é um jogador que não brinca em serviço, é um combativo, jogador que tem experiência. E o Cuesta não, o Cuesta é um enfeitado. O Cuesta dá o drible fora de hora. O Cuesta, na hora que... Os gols que o Internacional levou, não adianta acreditar somente para o Moisés. O Cuesta estava fora do lugar. Cuesta estava fora do lugar. A bola aérea é com o patrão da área, é com ele. E ele não estava no lugar certo. Então, ele é um jogador que compromete. Esse lateral direito do Inter, que não jogou na quarta-feira, ele jogou um Grenal e proporcionou 3 jogadas ridículas, só para ficar nesse setor do time. Houve 2 bolas que ele deixou passar por baixo do pé para a lateral, vocês vão lembrar disso aí, e aquela outra que ele chega e erra em bolas do Grenal. Depois vai jogar contra o Sportivo e faz um pênalti sem nenhuma explicação. E o Sportivo é uma equipe fraca, como é o Caxias, como é o Juventude, na comparação com a dupla Grenal. Eventualmente, eles fazem um enfrentamento. Isso mobilizados pelo entusiasmo, pela força, por essas questões respeitáveis e que fazem um jogo de futebol. E muitas vezes definem, mas que a dupla Grenal é superior a todos os demais adversários e muito superior, eu não tenho nenhuma dúvida. Amigos, até como forma de alerta e para o torcedor ir acostumando, vocês acham que está encerrando o ciclo futebolístico do D'Alessandro? Olha, eu acho que isso aí foi uma proposição já feita pelo Internacional quando emprestou ele para o River, né? Que houve aquela discussão. Não, porque ele foi embora, que você desentendeu. Se o camarada é imprescindível e o clube é o dono do seu passe, dos seus direitos federativos, sei lá como é que chama, ele, evidente, o clube não deixa ele sair. Porque assim, se há o interesse. Porque jogador nenhum, nem ninguém em qualquer atividade, resiste ao dinheiro. Você faz a conta de chegada e resolve o problema. É assim. Um dos fatores que fazem o Renato obter muito prestígio com seus atletas é que ele exige bicho para os seus atletas, gratificação por vitória. Isso aí mobiliza qualquer um. Então, essas são questões que, e bichos, em algumas situações, são pagos no próprio vestiário. Então, são situações que nós precisamos entender e compreender, porque o futebol, os jogos, eles não são feitos somente daqueles 90 minutos. Há uma série de circunstâncias que determinam que ocorra tudo aquilo ali. E o Renato até sugeriu aos repórteres que perguntassem para ele por que você tirou fulano, por que você tirou o cicrano. Então, estas questões também fazem parte do futebol. Torcedor colorado pode acostumar, o Daniel Pérez, com o encerramento de carreira do D'Alessandro? Eu acho que sim, Barbosa, e até já faz um tempo, né? Como eu disse antes aqui, eu sempre fui um admirador do D'Alessandro, da sua qualidade técnica, da forma como ele sempre defendeu o time em campo, como ele sempre defendeu o Internacional, e foi assim também no River Plate. Mas a idade chega para todo mundo, né? E eu acho que o D'Alessandro poderia ter saído num momento melhor. Poderia ter, porque é sempre bom você sair no auge, né? Sai por cima, sai vencedor. Se o D'Alessandro parasse hoje, por exemplo,
ele pararia no momento ruim do Internacional, sem ganhar clássicos, né, sem decidir o Campeonato Gaúcho, já há algum tempo sem ganhar títulos. Então eu acho que o D'Alessandro já poderia ter parado, pararia no momento, ou pelo menos, se não ter parado de jogar, ter saído do Inter. Às vezes o jogador acaba sendo escalado, acaba jogando pelo prestígio, pelo nome e não mais pelo momento. E o futebol é o momento. Quem tá bem joga, quem não está bem não joga. Essa é a vida, faz parte. Eu acho que o torcedor tem que saber que a história do D'Alessandro chegou ao final. E repito, tá falando aqui um admirador do D'Alessandro, um admirador. Não gosto quando ele vai para o campo e faz confusão, quando ele tenta apitar jogo. Mas como o D'Alessandro, como jogador, com a bola no pé, para mim sempre foi um grande jogador. Daqueles 10 que já não se fabrica mais no futebol. Mas o torcedor do Inter tem que se acostumar e tem que saber que o D'Alessandro está se despedindo. Sacudindo a cabeça, o Darcy me passa que gostaria de complementar alguma coisa. Ele estava escutando o Daniel e concordando. Exato. É que o dinheiro, Daniel, quando tu tens um contrato, isso é igual ao caso do André, o exemplo prático. Do outro lado, e você vai ver que é a mesma coisa. Você acha que o André vai querer sair do Grêmio? O cara ganha 350 contos por mês. O treinador gosta dele. E se bobearem, o Renato vai botar ele para jogar. Recebe em dia. Não tem problema nenhum. Acho que ele vai querer largar isso para ir embora. No caso do D'Alessandro, ganha 600 mil por mês, 700, sei lá quanto que é. Acha que ele vai... Não, eu não quero mais isso. Eu sou colorado desde criancinha. Ou o André vai dizer, eu sou gremista desde criança. Não, a relação é profissional. Só tem relação apaixonada com o clube o torcedor. Nem o dirigente tem relação apaixonada. Se o Marcelo Medeiros tivesse uma relação apaixonada com o Internacional, ele pediria demissão. Não ganhou nada. Sabe? Então são questões que nós estamos colocando com clareza. O que é o futebol? O dirigente abnegado, ele existe no interior, e aí nós somos respeitados. Porque este é ele que, na maioria dos casos, é ele quem garante folha de pagamento, é ele quem vai lá e consegue um patrocínio daqui, outro dali, pelo seu prestígio pessoal na comunidade. É esse que perde tempo com o seu escritório, é esse que perde tempo com o seu consultório médico, é esse que perde tempo com o seu negócio particular. É diferente do dirigente do clube grande. O dirigente do clube grande, sabe por que ele não quer sair? A remuneração dele não é em espécie, não é em prestígio, é em prestígio. Quanta gente não sabe quem é um advogado famoso e fica sabendo depois que ele se torna presidente do clube? Quanta gente, ou diretor, ou seja lá o que for. Você viu, na quarta-feira, como foi bonito ver a festa do Grêmio, embora fosse pelo turno do campeonato. Mas não tinha ninguém que não fossem os profissionais. Não tinha ninguém tirando o boné para que na fotografia ou na televisão a cara dele aparecesse lá no meio dos vencedores, porque era um momento de glória desse cara, entendeu? Essa é a diferença. É aí que nós estamos vendo como tudo acontece no futebol. Ninguém larga obtendo alguma vantagem, seja ela financeira ou seja ela de prestígio pessoal, para obter uma vantagem logo ali na frente. E essa conversa de que não, eu sou um abnegado, o abnegado no clube de futebol, ele só existe no interior do estado. E quando eu falo no interior do estado, eu coloco São José, Cruzeiro, coloco essa turma toda aí. Vamos deixar um assunto para a volta do nosso intervalo comercial. Quero falar e abordar a saída e a história de Everton no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Prestigiar os nossos patrocinadores, um rápido intervalo comercial e já voltamos. O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a
criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, o principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação, né, que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, em prestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas, e agora a gente nota que ele consegue se focar mais, e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística. De volta com o nosso encontro do esporte de todos os sábados ao meio-dia, aqui no canal BATV, canal 20 ou 520 da Claro Net. Amigos, falando muito de futebol, falando de dupla Grenal e projetando a grande final entre Grêmio e Caxias, ainda sem data definida, mas eu quero trazer assim, o seguinte assunto para esse nosso debate. Everton, a saída do Grêmio e toda a história no Grêmio Futebol Porto-Alegrense, o PP automaticamente entra nesse time do Grêmio? Olha, eu imagino que ele já tinha que ser titular há mais tempo. Para meu gosto, ele jogaria no lugar do Alisson. E saindo o Everton, acontecerá com o PP, imagino o mesmo que com o Everton quando ele entrou no lugar do Pedro Rocha. Acredito que essa é a alteração, a substituição natural. O Cebolinha é um jogador de bom drible, ele tem drible melhor do que o Everton, ele tem muita coragem, ele é um jogador arrojado, já tem experiência internacional de seleção, portanto está pronto para jogar. Eu imagino que esta é a alteração natural. Para esse setor, o Grêmio não precisa contratar ninguém. O Alisson dá para se dizer que é um homem de confiança do Renato, porque quando sai um jogador, se fala, vai sair o Alisson, vai entrar o fulano de tal. E o Alisson acaba se mantendo nesse time do Grêmio, Daniel Félix. Pois é, o Alisson parece ter muita confiança do Renato. Eu já teria colocado o PP no time, né, na direita, no lugar do Alisson, mas o Renato, às vezes, ele tem essas convicções, eu não estou dizendo aqui que ele está errado, né? Ele gosta do Alisson, acha que o Alisson é importante para o time dele, e assim o fez, assim como lá atrás era o Ramiro, por exemplo, que jogava por ali. Eu até recebi, o Barbosa, durante a semana, uma marcação aí de um amigo nosso, o Jefferson Couto, relembrando uma transmissão que fizemos em 2014, de um campeonato estadual, quando a gente trabalhava com a base, né, do Everton aparecendo naquele momento, né. Foi uma marcação, uma lembrança muito bacana. Eu estou fazendo um registro aqui para dizer, né, essa timeline aí, quer dizer, 2014 para 2020, 6 anos aí, tanta coisa aconteceu e o Everton apareceu e cresceu tanto. Eu acho, primeiro que eu concordo que o PP tem que entrar no lugar do Everton, é ele que vai ser o titular. Acho que o Everton já deveria ter saído do Grêmio, acho que até demorou, acho que esse time da negociação atrasou, tinha que ter sido o ano passado, depois da Copa América, onde jogou demais na seleção brasileira o Everton, e aí eu não sei por que ele não saiu, enfim, as situações não fecharam. Merece muito jogar na Europa, é um cara que se dedicou muito no Grêmio, tem títulos, né, realmente vestiu a camisa com vontade, e tem aí o PP. O problema é que daí agora acho que não tem um reserva, né? Esse que é o maior problema, porque o Alisson é titular na direita, o PP vai entrar na esquerda, e quem é o reserva? Até há pouco tempo tinha o Ferreira, esse eu acho que não joga mais no Grêmio. Então vai faltar um jogador para grupo aí, porque esse segundo semestre ele tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, então tem muita coisa pela frente e o grupo do Grêmio vai ficar carente nessa posição. Confesso que não sei se está surgindo alguém, de repente tem algum garoto aí que está aparecendo bem, eu não estou sabendo. Mas tão pronto quanto o PP para substituir o Everton, e tão pronto quanto o Everton foi para substituir o Pedro Rocha, eu acho que não tem ninguém. Mas o PP é titular nesse momento, sem sombra de dúvida nenhuma. No último clássico Grenal, na última quarta-feira, Darcy e Daniel,
Na coletiva, o Renato falou sobre a ética no futebol e citou o contato do Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, e que exigiu a contratação do Everton junto ao Benfica. Ele fez um contato no início da semana com o Everton. O que vocês acham sobre isso, cara? Vocês acham que é muito mimimi do Renato ou realmente de maneira equivocada esse contato aí por parte do treinador do Benfica? Essa eu vou deixar para o Darcy, porque certamente a experiência dele é muito melhor nesse momento do que o meu achismo sobre isso. Pois é, mas sabe, Daniel e Barbosa, mas o Renato já fez isso. Ele já contou várias vezes. Olha, eu passei uma noite inteira conversando com esse centroavante que está no Atlético Mineiro agora. Tardelli. Para que ele viesse para cá e tal. Ele contou que ele já parou, ficou conversando com o Thiago Neves e com tantos os três. Olha, o Eduardo Cudê falou com o Musto um dia inteiro e fez um relatório completo e mandou por e-mail de como era o Internacional para ele vir. O Vanderlei Luxemburgo faz isso a todo instante. Então, esta é uma questão é uma choradinha que o Renato deu. Ele quis dizer que estava a par do assunto e que o jogador foi solidário. Fez um agradecimento. E a bronca com o Jorge Jesus, ela está dentro do campo, ela não está fora. Está falando um cara que entende que o Renato é um grande treinador, um cara que conhece o vestiário, um cara que sabe mexer, valoriza o seu auxiliar. E as modificações que ele fez no Renato, e que comprovam que ele é um bom treinador no jogo de ontem, no jogo de quarta-feira, é que ele, Renato, não consultou o seu auxiliar para fazer as alterações e que deu um vareio de bola no Eduardo Cudê. Ele fez porque estava vendo o que estava acontecendo. Então, esta é uma choradeira desnecessária. Uma coisa que o Renato faz, que todos os treinadores fazem, e o Jorge Jesus, para contar história de português sobre brasileiro, e não de brasileiro sobre português, ele foi lá e contou a história dele para o Everton e mobilizou o Everton. Quase que o Everton não joga. Ele só jogou pela pressão, só pela pressão. Mas é uma relação de negócio, né, Barbosa? Essa questão da ética no futebol é uma coisa muito complicada da gente tratar. Eu não gosto muito de entrar nisso. E essa relação de trabalho é normal. Eu trabalho hoje para a Rádio Caxias, daqui a pouco, se um diretor de uma outra rádio tiver interesse em me contratar, provavelmente ele vai falar comigo antes do que vai falar com o meu chefe. Ou provavelmente, no nosso caso, nem vai falar com o meu chefe, vai falar diretamente comigo, e aí, se eu tiver interesse, eu vou dar um jeito de resolver a situação. No futebol é assim. Evidentemente que as pessoas se falam, os treinadores entram em contato, o cara quer saber da vontade do jogador em jogar. Porque é muito raso, daqui a pouco, nesse caso que o Jesus falar com o empresário do Everton, o empresário, por mais que saiba dos negócios, ele não está na cabeça do jogador para saber o que o cara quer. É melhor o treinador que quer o Everton saber dele. Cara, tu quer vir para cá, tu tem interesse em jogar aqui, qual é a tua vontade, o que tu está pensando? Porque a gente sabe, o Everton, por exemplo, ele tinha interesse do próprio Everton da Inglaterra. Hoje, se tu tiver que escolher entre Premier League e o Campeonato Português, tu vai para a Premier League. Mas daqui a pouco a situação toda que envolve o Benfica, a situação do Jorge Jesus, um técnico que foi multicampeão no Flamengo, daqui a pouco é mais interessante, até pela língua, né, tu chegar lá num país mais parecido com o nosso, para que tu possas então ter ali uma boa entrada no futebol europeu. É normal isso, é mais do que normal. E o Renato, como falou bem o Darcy aqui, muitas vezes já fez isso também, já deixou claro aos microfones, nunca escondeu. Faz parte, é o mundo dos negócios, né? Eu quero dizer, deixa eu só fazer um registro aqui, que é o seguinte, por favor, essa questão do Everton, de propostas para o Everton, olha, oficialmente, nós só soubemos de uma porque o Grêmio estava louco para vender e a primeira que apareceu, ele vendeu. Essas de Everton, de não sei quem, olha, eu acho, nem a do Palmeiras, eu acredito que tenha existido. Apareceu esta. E esta, assim que surgiu, foi feito o negócio. O Grêmio quer vender um atleta. O atleta já tem 24 anos. Já é difícil de vender para a Europa. Então, algumas questões eu me cuido muito para não servir a esse tipo de interesse. Dizer, olha, teve proposta, mas cadê a proposta?
Onde esteve a proposta? Quem aceitou? Quem renegou? O Grêmio está louco para vender o Everton. Louco para vender. E só não entregou ainda porque o Benfica está negociando aí o prazo. Demorou um pouquinho porque estava negociando o prazo. A forma de pagamento, na verdade, é o que segura esse anúncio oficial da venda do Everton. Amigos, falamos bastante de futebol e o papo acontece de maneira natural. Acabamos não falando de pandemia, isolamento social e tudo isso que estamos vivendo na área da saúde. Saudade dos estúdios, Daniel Félix? Eu estava até feliz, Barbosa, por não chegar nesse assunto aí, porque, olha, difícil, né? Eu preciso aqui fazer um parênteses, né? Minha família segue morando em Porto Alegre, eu fui para Caxias trabalhar lá, como você falou no início do programa, e então para mim não foi de todo ruim, não, a questão do isolamento social, porque eu acabei vindo para Porto Alegre e acabei ficando perto da família. Mas é claro que a gente sente falta daquela rotina, né, do dia a dia, da redação, do convívio com as pessoas, da ida para o estádio, aquela movimentação de jogo. Para nós que trabalhamos com isso, a gente sabe que não tem igual, né? Tu te organizar, tu sair de casa, daqui a pouco tem uma viagem longa para fazer. Pô, um exemplo, naquela semana, mais ou menos ali que aconteceu a paralisação do futebol, eu estava com as malas prontas para ir para Natal, para fazer pela Copa do Brasil, Juventude e América, e acabei perdendo a transmissão do jogo e o baita passeio, né, que eu ia ter a possibilidade de fazer. Mas a gente sente falta da rotina, claro. Para mim foi bom de poder ficar em casa com a família, mas todo o resto é muito complicado, né? Fora brincadeira, porque a gente viu muitos colegas perdendo o emprego no jornalismo, nas emissoras da capital, principalmente. A gente viu o comércio, de uma maneira geral, fechando lojas. Toda uma situação, uma cadeia de acontecimentos que aconteceram aí, que foram muito ruins para todos nós, para toda a sociedade, e a gente lamenta muito. Mas saudade sim, saudade, Barbosa, daquela rotina do dia a dia, de estar no estúdio, de estar produzindo conteúdo. A gente foi se virando. As lives, né, o próprio Darcy se reinventando, colocando o seu canal aí nas redes sociais. Eu tenho acompanhado muito o trabalho do Darcy, o teu trabalho também, Barbosa, nas redes sociais aí, que tu tem feito. Eu também procuro fazer alguma coisa, não tenho talento de você. Perdemos um pequeno sinal aí do Daniel Félix. Darcy, saudade dos estúdios? Quando ele estava inventando sobre nós, que nós somos isso, aquilo outro, a própria internet se encarregou. Para de mentir aí, não é nada disso que está acontecendo. Estava sendo generoso conosco, Daniel, e a internet entendeu que ele estava sendo generoso em demasia. Mas é o seguinte, esse coronavírus ele não veio sozinho, ele veio acompanhado, infelizmente, e de uma forma avassaladora. E também ao mesmo tempo em que ele nos apresentou alternativas de vida, de trabalho, para que a gente pudesse executar, cada um à sua maneira, as suas tarefas. E algumas coisas vieram na área do trabalho para ficar. Eu, por exemplo, quando estava em rádio, e fazendo comentários, eu já não ia mais a estádio de futebol. Eu não ia mais a estádio. Eu defini, olha, se é para ir, eu quero isso. Determinou a minha saída. Eu não queria mais a estádio de futebol, não tenho. Por quê? Porque se você é comentarista de um jogo e você comenta o jogo fora, você comenta pela televisão, por que aqui na base você não pode comentar pela televisão, no ar-condicionado, não precisa sair para a rua, não corre risco de assalto, não tem nenhuma dificuldade, você fica bem sentado, sem problema, com todo o recurso para voltar, para rever um lance, para poder opinar. Então, o rádio vai mudar. A televisão já mudou. A Globo antes já não ia mais para o estádio. Agora, muito menos. O rádio vai mudar. E pode ter certeza, vai mudar para melhor. Isso aí vai melhorar em muito. Muito vai mudar. As entrevistas coletivas que hoje mudaram um pouquinho, são diferentes e tal, mas as perguntas são sempre as mesmas. Basta botar um vídeo, uma gravação das perguntas e repassar e acabou. Então, estas questões é que precisam mudar nas transmissões esportivas. Isto eu tenho saudade destas coisas de criar. Veja, na televisão, o narrador muitas vezes diz, olha, a gente ouve tudo que os técnicos e os jogadores estão dizendo e usar, mas não dá o som para ouvir o que os caras estão dizendo. E ele não conta o que diz.
Estas coisas é que precisam mudar, isso é que precisa passar pela reinvenção do rádio, da televisão. Mas eu quero dizer que eu não tenho saudade de ir para o estúdio, eu faço o meu trabalho bem feito de casa, sem nenhum problema, e entendo que muitas vezes, até com uma qualificação um pouquinho melhor, pelo tempo que tenho de ler, de me informar, mais do que andar por esse trânsito maluco ou pelas ruas se cuidando para não ser assaltado. Se perdemos de um lado, nós ganhamos em muitos outros. E há uma questão que esta é intransferível. Nós precisamos enfrentar esta pandemia, esse coronavírus, cumprindo todas as determinações das autoridades sanitárias. Não adianta botar jogo de futebol, se queixar, reclamar e não usar máscara, fazer churrasco com todo mundo, assistir jogos em casa com 15, 20 pessoas. Não adianta. Enquanto isto não for enfrentado de frente e com rigor, nós vamos demorar mais para sair dessa situação. E não adianta reclamar, não adianta. O futebol, ele faz com que ele existe, foi liberado, para que as pessoas fiquem em casa, não para que saiam de casa. É por isso que o comércio demora mais para reabrir, porque o comércio tira as pessoas de casa. E este não é o melhor momento. Daniel Félix já está de volta conosco e agora, escutando o Darcy Filho, me deu uma saudade, Darcy, daquela época que a reportagem tinha liberdade de trabalhar, né? Naquela época do treinamento no campo suplementar do Estádio Olímpico, onde ficávamos no estacionamento e poderíamos escolher qual jogador que iríamos entrevistar logo na saída do treinamento, como em dia de jogo também. Claro que tinha aquelas regras de 2, 3 minutos antes do final do primeiro tempo ou do término da partida, de começar o deslocamento, né, para o centro do gramado, mas principalmente aquela saudade ali do estacionamento do Beira-Rio, estacionamento do Estádio Olímpico, onde poderíamos, de maneira tranquila, entrevistar jogadores, técnicos. O time de futebol está treinando e tínhamos a possibilidade de conversar ao vivo com o dirigente de futebol. Cara, que saudade da reportagem raiz, né, Darcy? Eu te digo que isso tudo existe hoje. Infelizmente, esse dirigente que você falou aí, que chegava ali para conversar, aí foi perdendo espaço. E quanto mais espaço ele perdeu, mais ele foi impedindo que os profissionais falassem, concedessem entrevistas, que é para ele poder recuperar o seu espaço e dar entrevistas e se apresentar. Esse é um dos problemas. Um dos problemas é esse. Você impede o profissional e abre para o cartola falar. E este tem que administrar o seu clube, administrar bem. Eu vejo dessa forma. Tenho saudade. Claro que tenho saudade. Sempre gostei de fazer entrevista sozinho, sempre gostei de estudar. Não ficava conversando com a turma, eu ficava sempre isolado. São alguns princípios que eu tinha de reportagem. Eu até brincava algumas vezes, eu chegava no estádio em dia de jogo e dizia assim para todos: olha, com o adversário eu não dou nem boa tarde. Eu já estava dando boa tarde, mas já dizia que não dava nem boa tarde, que era exatamente para dizer que na hora do trabalho era uma coisa diferente. Na hora que a bola ia rolar, você tinha que, na hora da jornada esportiva, na hora que antecedia o programa de esportes, era a hora do trabalho, da concentração. Verdade, verdade. Daniel Félix, Caxias deve mudar alguma coisa do que a gente vem acompanhando por essa grande final, ou deve ser aquela mesma base? Não. O time do Caxias é praticamente imexível aí pelo técnico Lacerda Barbosa. Um time que foi definido ainda lá no início do ano, depois de alguns amistosos ali, que a gente até criticou bastante algumas atuações do time do Caxias. O Lacerda definiu um time e ele seguiu com aquele time, seguiu com aquela ideia. Teve uma ligeira modificação, que foi a saída do Yuri, que é um volante que inclusive ele era o capitão do time na pré-temporada, e características muito parecidas dele com a do Juliano, né, os dois volantes do time. Lacerda faz uma troca aí, ele tira o Yuri naquele momento e coloca o Carlos Alberto, que era um meia, um jogador que veio para ser, se não um 10, um 8,5, um 7, um jogador mais de articulação, acabou entrando na volância e modificou o jeito de jogar do Caxias.
e fica por aí. Pode ter uma mexidinha ou outra. Eu não acredito. O Juninho Capixaba é um cara que, atuando pelo lado esquerdo do ataque, não estava rendendo muito. O Bruninho, quando entra, costuma ir melhor. Na direita tem o Tilica, né? Jogador que também teve início aí na base do Grêmio. Lá na frente, eu não sei se joga o Da Silva ou joga o Gilmar. O Gilmar esteve com uma lesão aí recentemente. O Da Silva acabou jogando. Tem um gol marcado na temporada. O Gilmar não tem nenhum. Vai ser por aí uma, duas dúvidas, mas nada de mistério. Não tem mistério no Caxias. É o que a gente tem visto. Uma outra dúvida, mas mistério não. Reta final do nosso encontro do esporte deste sábado. Todos os sábados, meio-dia, a gente está por aqui debatendo muito sobre o esporte amador, falando de dupla Grenal e todos os esportes. Darcy, Daniel, jogo único na final do Campeonato Gaúcho ou ida e volta? O que vocês acham mais interessante? O jogo único, ele favorece o Caxias, porque um acidente de percurso pode dar o título ao Caxias. O jogo ida e volta facilita mais para que o equilíbrio fique com a equipe melhor, mas ainda assim pode sim acontecer o acidente de percurso, que um acidente de percurso, aí você sabe que em jogos eliminatórios ele pode surgir muito mais do que em campeonato por pontos corridos. Então, assim como está, ou numa situação ou na outra, eu vejo o Grêmio como favorito para esta decisão. E para finalizar, deixa eu cobrar o meu cachê. Me acompanhe lá no meu canal no YouTube, Darcy Filho Sem Off. Um abraço, Barbosa. Um abraço, Daniel. Temos alguns minutos ainda, viu, Darcy? E eu ia te perguntar sobre as redes sociais, como é que faz. Logicamente que tu vai lá no conhecedor de tudo, nosso amigo Google, digita Darcy Filho e vai aparecer tudo, né? Mas é sempre bom dar uma reforçada. Como é que as pessoas encontram o Darcy Filho? Como é que tá esse trabalho aí no youtube.com? Darcy Filho, né? Como é que é? É sem? Sem off. Isso é um norte que eu tenho na minha profissão desde o início. E não adianta o camarada dizer, olha, eu vou te dizer isso, não me conta em off que eu não quero saber. Não, em off não me interessa. As informações que eu quero receber é para dividir com as pessoas que eu tenho que informar. Eu não quero informação para mim. Se equivoca quem imagina assim. Eu não faço jornalismo dessa forma. Eu não faço jornalismo sorteando camisa, sorteando ingresso para ganhar audiência. Respeito quem faz isso, mas eu prefiro que as pessoas me acompanhem pela qualidade da informação, pela seriedade, pela educação que tem que se ter nas redes sociais, que é uma batalha que eu tenho. Se o outro lado se apresenta de uma forma agressiva, eu já não agradeço, porque nós precisamos construir relações de outra forma, com carinho, com lealdade, com sinceridade, acreditando nas relações. O Renato é o maior exemplo disso. Ele acredita nas relações, é por isso que ele tem sucesso. Então, o Tite faz isso, mas o Tite não é igual ao Renato. O Tite é artificial, o Renato não é. O Tite é artificial. E vocês aí de Caxias conhecem bem o Tite, sabem que ele é artificial. Se ele não fosse, ele não diria o que disse aquela vez para uma árbitra, que ela não poderia apitar jogo de futebol por ser mulher. Vocês lembram disso que ele disse uma vez? Lá em São Paulo, num jogo do Corinthians que ele perdeu? Pois é. Então, o Renato não faz isso. As relações são diferentes. E eu construo o meu canal, baseado no meu canal no YouTube, Darcy Filho Sem Off, baseado nisso, nas boas relações, no respeito a quem está do outro lado e o respeito com a notícia. Não me venham com off que não me serve. O presidente Romildo Bolzão um dia me disse assim, primeira entrevista que me deu, disse, olha, Darcy, isso aqui eu vou te dizer em off. Digo, por favor, não me diga que eu agradeço. Tal. Eu sou assim. É assim que eu faço o meu canal e é assim que eu conto com a audiência do pessoal. Daniel Félix sabe e conhece bem, porque acompanha o meu trabalho há bastante tempo. Eu tenho uma live no Instagram, @BarbosaOnline, todas as quintas-feiras, 19h30. Daniel, imagina uma resenha com o Darcy Filho só falando sobre bastidores da reportagem.
Imagina a resenha que seria, hein, Daniel? Não, algumas horas de programa seriam necessários aí, né? Ainda bem que as redes sociais nos permitem isso. Mas, Barbosa, só para dizer o seguinte, o Darcy tem total razão, né? Um jogo único na decisão do Campeonato Gaúcho, eu não diria que favorece, mas seria mais fácil para o Caxias ali conseguir ganhar o título. Só lembrando que há 20 anos o Caxias foi campeão gaúcho diante do Grêmio, com o Tite no comando, vencendo o jogo em Caxias, empatando o jogo no Olímpico, um Grêmio que tinha Ronaldinho Gaúcho surgindo naquela época. E que o Gilmar Dalpozo pegou um pênalti, e mais, Sim. O Caxias estava 3-4 meses com salário atrasado. Exato. E o Tite foi lá, bancou os caras, ou convenceu os atletas a jogarem. Então, desde que eu dei aquela cobrada do Tite lá atrás, mas estou dando esse outro valor para ele aqui. Sim, sim. E numa situação em que até o jogo seria no domingo, foi adiado devido a uma chuva forte, caiu em Porto Alegre, Lagoa Olímpico, uma história assim, e na quarta-feira o Caxias acabou sendo campeão. O que eu estou dizendo aqui? Que vai se repetir, não sei, pode acontecer, tudo pode acontecer. Futebol, é claro que um jogo único favorece ao Caxias. E em relação, Barbosa, essas questões das redes sociais, aí vai lá no Instagram, @Daniel Félix, narrador, me dá uma moral aí, que eu estou precisando também, porque eu não tenho a moral do Darcy nem do Barbosa. Opa, né? Não. A outra vez que tu nos elogiou aqui, a internet te derrubou, hein? Não começa com sacanagem. Daniel Félix, obrigado pela gentileza de conversar conosco e sucesso. Tamo junto, meu irmão, sempre à disposição, é um grande prazer sempre conversar contigo. Não é o momento aqui, mas eu poderia tecer muitos elogios ao Barbosa aí por todo o trabalho dele, a história que a gente acabou criando junto e, participar com o Darcy. Esse é um mito, né, da imprensa esportiva do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, eu sou fã do Darcy e do Barbosa também, grande prazer. Darcy, obrigado. Deixa eu dizer uma coisinha no final, se ainda dá tempo. Daniel, não poupe elogios, e isto só pode fazer quem conhece o outro lado. Quem não conhece o Barbosa, não conhece uma outra pessoa, não pode condenar nem elogiar. Só pode elogiar ou dizer quem conhece, no teu caso. Obrigado, Darcy. Abração. Obrigado, gente. Daniel Félix, Darcy Filho, que resenha, que espetáculo. Grande referência nessa reportagem aqui do Rio Grande do Sul. Daniel Félix, nosso colega, cronista, narrador da Rádio Caxias, lá na Serra. Muito obrigado. Desta maneira, estamos encerrando mais um Encontro do Esporte, convidando youtube.com/Encontro do Esporte. Perdeu o programa? Participa e assiste conosco lá também no YouTube. Até um próximo sábado. Um grande abraço a todos. Obrigado.